Muito bem, pessoal, começando mais um vídeo aqui no Dois Cafés na Europa. Conforme nós publicamos aqui já há algum tempo atrás, logo que saiu o decreto-lei restringindo a cidadania aos ítalo-descendentes, ao redor do mundo, não apenas aos brasileiros, nós colocamos ali algumas pontuações que eu venho aqui, infelizmente, reiterar todas essas informações agora com a lei aprovada, ou seja, agora temos não é nem uma nova lei, é uma alteração na lei vigente aí de 1992, que agora tem novas normativas aprovadas tanto pelo Senado italiano quanto pela Câmara dos Deputados. Quando fizemos aquele vídeo, muitas pessoas comentando que a ação era inconstitucional, que isso não ia passar, que isso, que aquilo, tal e tal, e eu falei, dificilmente não passará, porque no caso o anúncio foi feito pelo vice-primeiro-ministro italiano, que tem uma experiência no Parlamento Europeu, que tem uma grande experiência política também, à vontade também da coalizão de direita. Muita gente fez vamos dizer assim, um bolo aí, fez uma receita enorme para culpar a esquerda nesse fato, para culpar os imigrantes. Ficaram fazendo chacota com os imigrantes, que não tem nada a ver com isso, porque isso é uma ação do governo de coalizão, é uma ação do governo de direita, é uma ação embasada pelo partido da Giorgia Meloni, que atualmente é a premier italiana. Os únicos que votaram contra essa alteração de lei foram os partidos de esquerda, Partido Democrático, Italia Viva, Movimento Cinque Stelle e por aí vai. Ou seja, é uma ação orquestrada pelo atual governo. E, infelizmente, é uma junção de coisas, pessoal? Como nós vínhamos falando aqui. A ineficiência do governo italiano, a vontade também do governo de direita, é uma ideologia deles, um sistema lento, mas que funcionava, sistema consular. Depois abriram possibilidade para via administrativa. Quando abrem essa possibilidade, também muitas empresas se assentam aqui e fizeram muito dinheiro com isso, com um esquema ali colocado em cima de uma lei muito mal redigida. Então, inúmeras residências que eram colocadas à disposição de clientes, mas que todos sabem que eram residências falsas, as pessoas não moravam ali. Muitas situações onde inúmeras pessoas vivendo na mesma casa, gente que não tem nenhuma relação familiar, mas estavam amparadas dentro de uma lei. O que isso significou? Significou mais trabalho para algumas prefeituras pequeninas que não deram conta do trabalho e acabaram expondo todos esses problemas. Além disso, havia a via judicial, que era utilizada exclusivamente por questões ali da via materna. E aí entupiram isso, fazendo um verdadeiro fast-pass da cidadania italiana. Então, as pessoas que tinham pressa para fazer ali a sua cidadania, acabaram chutando a porta do Estado. Aí vem aqui muita gente dizer, mas é o meu direito, porque o Estado sempre foi lento, isso, aquilo. Eu disse, o Estado realmente sempre foi lento, mas era a via que tinha. Agora não tem nenhuma. Então, as pessoas chutaram a porta do Estado, abarrotaram o judiciário italiano, principalmente algumas regiões específicas aqui, como a região do Vêneto, onde tem muitos ítalos descendentes, e antes esses processos ficavam lá em Roma. Quando teve essa movimentação de Roma descentralizar os seus processos, muita gente já viu que o negócio ia ficar feio e muitas regiões não dariam conta de tudo isso. Ou seja, havia caminhos, e esses caminhos todos foram manchados por atravessadores. É isso que foi feito. Então, a via administrativa era um caminho interessante para que as pessoas viessem aqui, acelerassem o seu processo. Isso tinha um gasto, mas a coisa funcionava assim. Mas dentro da legalidade, Infelizmente, muitas pessoas passaram por cima disso. Então, vamos dizer assim, é igual quando tem um acidente aéreo, não tem uma causa, São várias causas que passam por fatores mecânicos, fatores climáticos, fatores humanos, é o que aconteceu aqui. Eles não cortaram
a cidadania italiana iuris sanguinis, porque tem o processo aí, como eles colocam agora, são filhos, netos, com seu dante causa que tenha nascido na Itália. Toda essa normativa que dificulta o reconhecimento da cidadania italiana, porém, ela continua existindo, a maneira deles. Vamos recordar aqui, pessoal, que nesse interregno, né, de coisas aí, foram 40, 45 dias, agora eu não me recordo, desde a promulgação do decreto-lei até agora. Então, muitos advogados, eles disseram que eles tinham ali a chave do negócio, que eles tinham teses ali mirabolantes, que iriam furar ali o sistema judicial, enquanto estava ali o decreto-lei, nem quando ainda a lei está aprovada. Lógico que agora eles também oferecem outros serviços, outras teses e soluções, porque agora eles dizem que são o único caminho para a cidadania italiana. Mas, como eu disse, existem outros ainda, mas com inúmeras restrições. Então foi um verdadeiro festival, uma verdadeira feira, né? Aquela feira que um fala daqui, outro fala dali, mas ao certo não tinha nada ali de concreto. Vídeos que estavam ali na capa: olha, o negócio, o decreto foi derrubado, olha o que o juiz não sei da onde falou. Apenas eram mais vídeos para estimular que as pessoas entrassem imediatamente com o seu processo durante o decreto-lei, que logicamente, como eu disse, iria ser aprovado porque o governo tem a maioria em questão. Muitos canais também vocês vão ver que não vão mais publicar vídeos, porque eles tinham a função única e exclusivamente ali de vender os serviços para essas empresas. A Itália é um país soberano, ela tem o poder de desenvolver, publicar e alterar as suas próprias leis, e é isso que aconteceu. Como nós sempre falamos aqui, muito importante ver todas as informações oficiais, e acredito que se as pessoas tivessem se interessado mais por isso, elas não recorreriam a tantas empresas de atravessadores que infelizmente acabaram deturpando o sistema. Porque se esse sistema não tivesse sido deturpado, o governo nem teria justificativa para fazer tal ação. E vale-se dizer também que outros países europeus têm leis bem restritas, como agora a lei italiana parece se solidificar assim. A lei era bastante abrangente e foram mais de 30 anos com essa lei em vigência, né? Desde 1992. Então, houve um certo tempo para que as pessoas corressem atrás. É quase que inevitável que isso seria modificado, não dessa maneira abrupta, não dessa forma, mas certamente seria modificado por um governo de direita, cuja ideologia corre sempre por esse caminho de nacionalismo e tal, considerando que eles não acreditam que os cidadãos italianos reconhecidos que vivem fora do país são italianos como eles aqui. Muitos brasileiros, com o seu reconhecimento da cidadania, não se veem assim, eles têm uma afinidade com esses partidos de direita, mas fica a afinidade ali só por um lado. Cada um reconhece a cidadania italiana por um motivo, alguns por questões históricas, por questões familiares, por questões culturais, outros por questões também financeiras, questões de trabalho, facilitações. Conhecendo aqui a Itália, vivendo aqui na Itália, nós sabemos que quando o italiano observa que as pessoas não estão inseridas ali nessa questão mesmo de vivência do país, isso acaba ferindo muito e acaba tendo resultados não muito positivos. E é o que nós sempre falamos aqui: vivendo na Itália, ou quem não vive aqui, se interesse mais pelo país, tenha um repertório muito mais abrangente do que simplesmente falar sobre o seu bisavô, o seu tataravô. A importância não é a mesma para você do que é para eles. Então é importante você ter um contexto maior, você ter um peso, né? Uma estrutura muito grande. E na vida a gente precisa sempre de bons argumentos. Agradeço aqui a presença de todos. O respeito aqui nos comentários é essencial. Não venham falar dos imigrantes, porque não é o assunto em pauta. Reparem, pessoal, quem aprovou essa lei foi o governo de direita. Ele não vai facilitar a vida de qualquer outro tipo de imigrante. Então,
pensem um pouco, observem e talvez reflitam também sobre as suas decisões e ideologias. É isso? Muito obrigado a todos, pessoal. Nos vemos aqui no próximo vídeo, no Dois Cafés e também lá no Andiamo. É isso. Tchau, tchau.